Polaridade de ligação. Para entendermos polaridade de ligação, precisamos saber o que é eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é a tendência que os átomos têm de atrair elétrons para si durante a formação de uma ligação química. Então, a maior ou menor tendência que o átomo tem de atrair elétron na formação de uma ligação química, essa propriedade recebe o nome de eletronegatividade. Qual é a sua variação na tabela periódica? Nos grupos, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Por quê? De baixo para cima, diminui o número de camadas dos átomos. Menor o número de camada, menor átomo. Menor átomo, maior força de atração do núcleo pelos elétrons. Consequentemente, maior tendência em atrair elétrons. Nos períodos, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Todos os elementos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas. Porém, o número de elétrons, isto é, o número atômico, aumenta da esquerda para a direita. À medida que aumenta o número atômico, aumenta a carga nuclear, aumenta a força de atração do núcleo pelos elétrons. Maior força de atração do núcleo pelos elétrons, isto encolhe o átomo torna-se menor. Menor átomo, maior a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade aumenta para a direita e para cima. Pelo menos, à medida que se desloca para a direita e para cima, tem em si elementos com maior eletronegatividade. Então, o átomo que apresenta maior eletronegatividade é o flúor. Os gases nobres excluem-se desta propriedade, que é uma ligação covalente apolar, uma ligação formada por átomos que apresentam a mesma eletronegatividade. Indiquei dois exemplos, H2 e Cl2. Então, átomos iguais têm a mesma eletronegatividade. Hidrogênio combina com hidrogênio através de uma ligação covalente. Como os dois átomos são iguais, têm a mesma eletronegatividade, um par de elétrons encontra-se a igual distância. Isto é, os elétrons se encontram distribuídos uniformemente. Não há formação de polos. A ligação covalente polar, ela ocorre entre átomos que apresentam eletronegatividade diferente. Aqui nós temos alguns elementos químicos organizados em ordem crescente de eletronegatividade. Então, nesse sentido, estão organizados em ordem crescente de eletronegatividade, onde o flúor é mais eletronegativo e os metais apresentam menor eletronegatividade. Comparando aqui, hidrogênio e cloro. O cloro encontra-se aqui, hidrogênio aqui. Então, cloro apresenta eletronegatividade maior. Então, o par de elétrons da ligação covalente está mais próximo do cloro, porque apresenta maior eletronegatividade. Então, essa região do cloro aqui é parcialmente negativo, e do hidrogênio, por ser menos eletronegativo, é parcialmente positivo. Então, tem dois polos. Polo parcialmente negativo, polo parcialmente positivo. Daí o nome ligação covalente polar. O que é uma molécula apolar? Molécula apolar, ela apresenta o vetor resultante igual a zero. E molécula polar apresenta um vetor resultante diferente de zero. O que é esse vetor resultante? Vamos entender. Exemplos. Primeiro exemplo aqui do HCl, formado por dois átomos. Esses dois átomos com eletronegatividades diferentes. Então, como tem dois polos, região do hidrogênio, polo parcialmente positivo. Região do cloro, parcialmente negativo. Veja que o cloro apresenta maior eletronegatividade. Então,
Por convenção, representa-se por esse vetor aqui, apontando para o átomo que apresenta maior eletronegatividade. Esse vetor é chamado momento dipolar. Como só tem um vetor momento dipolar, esse é igual ao vetor resultante. Então é diferente de zero. Molécula polar. Vetor resultante diferente de zero. Molécula polar. Regra geral. Toda molécula formada por dois átomos é linear. Se esses dois átomos apresentam eletronegatividade diferente, a molécula é polar. Se os dois átomos apresentarem a mesma eletronegatividade, se a eletronegatividade é a mesma, no caso das substâncias simples, a molécula vai ser apolar. O vetor resultante é igual a zero. CO2. A geometria molecular ela define a polaridade. Há uma associação entre polaridade e geometria molecular. Então, a geometria molecular do CO2. CO2 é uma molécula formada por 3 átomos. O átomo central aqui é o carbono. Analisando aqui o carbono. Do grupo 4A, tem 4 elétrons de valência. Todos os seus elétrons são ligantes. Todos os seus elétrons são ligantes. Então, todas as moléculas formadas por 3 átomos, onde o átomo central, todos os elétrons são ligantes, ela é linear. Os dois ligantes são iguais, então vai apontar um vetor resultante para o átomo que apresenta maior eletronegatividade, no caso o oxigênio. Esses dois vetores têm a mesma intensidade, então um anula o outro. Um vetor anula o outro vetor. Vetor resultante igual a zero, portanto, molécula apolar. 3 aqui nós temos a molécula de água. Sua geometria é angular. Molécula formada por 3 átomos, onde o átomo central tem elétrons sem formar ligação. Qual é o átomo central? O oxigênio. É do grupo 6 átomos, tem 6 elétrons na camada de valência. Ele forma apenas 2 ligações covalentes normais, então sobram 2 pares de elétrons sem formar ligação. Isto é, tem elétrons sem formar ligação. Por isso que a molécula é angular. Fazendo a decomposição de vetores, então vai ter um vetor resultante diferente de zero. Vetor resultante diferente de zero indica que a molécula é polar. Professor, mas é complicado essa história de vetor aí. Então, um método mais fácil, mais prático. É só você analisar. A molécula é angular. Toda molécula angular, ela é polar. Toda molécula angular, seu vetor resultante é diferente de zero. E a amônia. A amônia tem a sua geometria piramidal. É uma pirâmide de base trigonal. A amônia é formada por 4 átomos. Nitrogênio é o átomo central. Toda molécula piramidal é uma molécula polar. Vetor resultante é diferente de zero. CH4 é um tetraedro. Toda molécula tetraédrica, onde todos os ligantes são iguais, tem um vetor resultante igual a zero. Portanto, a molécula é apolar. Do oxigênio, substância simples. Toda substância simples é apolar. Toda substância simples tem um vetor resultante igual a zero. BF3, trifluoreto de boro. São 4 átomos. O boro é do grupo 3A. São 3 elétrons de valência. Todos os seus elétrons são ligantes. Todos os ligantes são iguais. São 3 átomos de flúor. Todos são iguais.
seu vetor resultante é igual a zero. Portanto, é apolar. Então, molécula trigonal plana, onde todos os ligantes são iguais. Tem um vetor resultante igual a zero. Portanto, a molécula é apolar.